Olá, tudo bem? Vou falar do clássico das multidões: Flamengo, Corinthians, Corinthians, Flamengo. Vencedor foi o Flamengo, 2-1. Só que o jogo não foi assim tão claro para o Flamengo. Vamos dizer a verdade, as chances, as oportunidades, chances de gol mais claras foram para o Corinthians. Mas o jogo foi algo assim como, por exemplo, como se o Flamengo estivesse dormindo, de repente acordou e fez tudo logo, entendeu? Arrumou as contas logo. E o Corinthians foi como que quando você pega o carro e sai numa viagem e vai de boa, vai rápido, mas depois de um tempo, aos poucos, vai indo mais devagarinho, vai ficando, vai ficando. Assim foi mais ou menos. O Corinthians no primeiro tempo foi muito superior a, a Flamengo. Até que no jogo todo teve mais chances de gol. Né? Mas também você não faz, depois leva. O primeiro tempo, e o Corinthians teve várias situações claras. Né? O goleiro do Flamengo, como na semana frente a Estudiantes de La Plata pela Taça Libertadores, foi figura de novo. Ele parou algumas bolas importantes. O Corinthians teve bola na trave, bola que passou perto do gol. Até teve pênalti, né? Quando estava na primeira parte, no primeiro tempo 0-0. Teve uma situação inmelhorável o Corinthians para ficar com o primeiro gol, só que aí Yuri Alberto, que quis fazer uma cavadinha, se diz, mas deu muito errado. Muito errado. Não, não é assim não, Yuri Alberto. O cara, o goleiro Rossi do Flamengo, ficou sentado e pegou a bola mesmo assim, entendeu? Aí depois eu li que o Rossi provocou o Yuri Alberto com algum gesto, como dizendo, não, não amigo, a mim não. Só que não sei porque o Rossi também pode ter sentido que a cavadinha ou tentar uma cavadinha de Yuri Alberto também foi uma provocação. Mas o fato é que foi na bosta, né? Deu muito errado e o jogo continuou 0-0. E aí, Yuri Alberto já tinha 4 meses sem convertir. Imagina errar um pênalti assim, como ficaram os torcedores. Mas depois se redimiu na segunda etapa, no segundo tempo. Yuri Alberto, vamos dizer a verdade, fez um lindo gol, um lindo gol. Foi bonito e colocou o Corinthians um por cima, né? Aí, beleza. Todo corintiano pensou, pronto, é nosso, né? Porque tinha procurado muito mais e chegado muito mais no gol rival que o Flamengo do Corinthians. Mas aos poucos, o Flamengo como que foi acordando, né? Tirando aquela preguiça. Aí se encontrou com um gol do uruguaio de Arrascaeta. Eh, e depois, no finalzinho, quando faltavam apenas 3 minutos e o Corinthians foi ficando sem combustível, aí faltando 3 minutos, Luis Araújo, acho que ele se chama assim, né? Eu posso errar, desculpa meu português errado e minha falta de conhecimento. Mas eu acho que é Luis Araújo fez o segundo gol do Flamengo, 2-1. A virada do Flamengo no estádio do Corinthians, na cidade de São Paulo, faltando 3 minutinhos, depois de tanto atacar, de tanto ir o Corinthians, só fazer um golzinho. O Flamengo, que chegou menos vezes, fez 2 gols. Foi muito mais prático, mais efetivo e pronto. Fez o que tinha que fazer, né? Aí o Flamengo, o Corinthians deu na trave, tentou fazer uma cavadinha, isto, o outro. Bom, e aí deu o que deu, né? O Flamengo foi, fez o gol, pronto. Bem prático, 2-1, faltando 3 minutos. E é uma pena para o Corinthians no sentido de que tinha procurado a vitória, né? Tinha feito mérito, só que aí aos poucos foi como se fosse uma luz
desligando aos poucos, entendeu? E o Flamengo cresceu. E o Flamengo tem um baita time, jogadores muito bons, que aí faz isso, né? Faz um, dois, três, pum, gol. Aí a cobrar, né? 2-1, continua na liderança disparado, está nas semifinais da Libertadores. Então, está muito bem o Flamengo. O Rossi teve outra jornada, outra partida muito boa, né? E tá, parando o pênalti, tapando o pênalti e depois várias jogadas durante a partida. Então, uma pena também no sentido da torcida do Corinthians, que acompanhou, apoiou o time no Clássico das Multidões. Mas aí o Flamengo foi mais efetivo, né? Também levou sua torcida em São Paulo, que acabou comemorando, né? Na terra da garoa, na terra da garoa, assim que se diz. E, bom, foi mais prático, mais efetivo. Dizem que uma das figuras do jogo foi o colombiano Carrascal, que deu duas assistências, né, para o gol, dois passes gol. Mas bom, eu não sei se foi tão assim brilhante, mas cara, tem muito jogador bom no Flamengo, o de Arrascaeta, Carrascal que ele jogou na Argentina e não conseguiu brilhar muito, né? O De La Cruz também, uruguaio, que ele se destacou muito na Argentina. E o Rossi, o goleiro, também se destacou muito na Argentina em Boca, no assunto dos pênaltis também. E no Flamengo ele está confirmando, né, essa virtude. Bom, e depois, o assunto do pênalti, da cavadinha, do Yuri Alberto, que tentou fazer uma cavadinha. Aí alguns perguntavam, mérito do goleiro ou falha no atacante? Eu acho que foi um erro do Yuri Alberto, né? Qualquer um pode acontecer. Hoje estava vendo o Julián Álvarez para o Atlético de Madrid, que também fez uma cavadinha e por pouco o goleiro não tirou. Mas eu não vejo muito mérito do goleiro, até porque o goleiro foi para um lado, ficou sentado, literalmente sentado, pegou a bola mesmo assim, entendeu? E eu acho que o erro foi mais do Yuri Alberto, que faltou força, entendeu? No chute, sei lá, qualquer um pode errar, né? Mas foi bastante particular, vamos dizer, a cena, né? Que se deu. Mas para mim não foi assim. Nossa, que brilhante esteve nessa cobrança de pênalti. O goleiro, senão o que mais falhou, acho que foi o Yuri Alberto. Lamentavelmente, por sorte, depois ele conseguiu fazer um gol, né? Acabou com esses 4 meses sem convertir. Mas aí reagiu o Flamengo e foi vitória para continuar na liderança do time carioca. Foi com personalidade em São Paulo, dormiu um pouco aí o Flamengo, o Corinthians foi no ataque, mas depois quando o Flamengo conseguiu espaço e deu para reagir, ficou com a vitória. Foi assim de simples. Mas um jogo muito bom, com muitas emoções, muito legais. O clima também, da rivalidade de um clássico das multidões. Me atrapalha um pouco com o português, desculpa a gente aí. Mas foi muito bacana, foi um jogo muito bom. E também o ambiente e o clima das torcidas, tudo isso é muito legal. Foi vitória para o Flamengo, que continua na liderança do Brasileirão.